Boa noite, gente. Muito obrigado por você estar aqui conosco. Aos visitantes, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Hoje nós temos a apresentação dos novos membros e tem algumas pessoas acompanhando essas pessoas que serão apresentadas hoje no final do nosso culto. E nós estamos muito felizes por você estar aqui. Eu sou o pastor Cláudio, pastor líder da igreja. E eu estava vindo hoje de São José dos Campos. Nós estamos plantando em São José dos Campos. Na verdade, nós estamos plantando em um monte de lugares, né? Estamos começando. Deus começou a fazer algo em nosso meio que é um sonho de muitos anos. E foi na pandemia que Deus começou a mover o nosso coração de forma diferente, que só o Espírito Santo faz. E aí nós começamos uma plantação em São José dos Campos. Eu estava lá. Nós não temos culto ainda presencial, começa domingo que vem. E quando acaba lá, eu venho para cá. E temos em Itaipuaçu a terça-feira também. Em breve vai começar os domingos pela manhã. Nós temos o nosso projeto ainda também em Itaboraí, uma nova plantação em Itaboraí. E nós estamos muito felizes pelo que Deus está fazendo. Então, pessoas estão indo ajudar as plantações e Deus também está trazendo gente para cá, para fortalecer a nossa base, que é aqui, até que essas igrejas se tornem autônomas, que elas possam caminhar com suas próprias pernas. E essas igrejas também vão formar um novo movimento de plantação a partir da base deles. Então, a ideia é que São José dos Campos seja uma igreja multiplicadora. Nosso sonho, como do Luiz também, é que no primeiro ano já de igreja a gente já comece a plantar novas igrejas. Comece um projeto de plantação de novas igrejas. Então, a igreja IPBA está muito feliz com isso. Nós sabemos que o nosso inimigo voraz também está inquieto com isso, mas ao mesmo tempo nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Então, nós pedimos que você continue sempre orando por nós, pela nossa igreja, pelo que Deus está fazendo, e eu espero que você se junte a nós, esteja conosco na plantação de novas igrejas. Cada um de vocês tem um dom e vocês podem ajudar nos diversos dons que vocês têm, que é dado pelo Espírito Santo. Se você perguntar para mim se eu acredito em cada dom que as Escrituras relata em Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, eu digo que eu creio. Eu não sou sensacionista, então quando acabam os dons, só no escatombe, só no final de tudo, como diz o apóstolo Paulo. Então só vai permanecer o que, gente? O resto continua até o escatombe para mim. Então, agora a gente pode depois pensar como Deus tem feito e Deus faz coisas. Bem, eu quero terminar essa parte. Nós estamos começando uma série hoje sobre sabedoria, vivendo com sabedoria. E hoje eu vou falar sobre a verdadeira sabedoria. Eu já tratei disso alguns anos atrás, mas eu quero tratar de novo a partir do livro de Provérbios. É uma série expositiva, onde nós vamos cuidar sobre sabedoria em várias áreas da nossa vida. Hoje nós vamos tratar da sabedoria em si. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 8, do verso 10 ao verso 16, e depois do verso 22 ao verso 31. Então nós vamos falar de sabedoria em todas as perspectivas, seja ela financeira, familiar, em todos os aspectos, pelo menos, a gente não pode dizer em todos, mas em grande parte da nossa estrutura familiar, da nossa própria existência. Hoje em si, então, eu falarei sobre sabedoria, de modo geral, o que significa sabedoria. Provérbios 8, do 10 ao 16, e depois do 22 ao 31. Se você não tem a sua Bíblia aí, não tem problema, você olha para o telão, que o texto está no telão. Então, preste atenção para que
você possa poder acompanhar de modo que você entenda o que está acontecendo. Lembre-se que eu vos falar isso repetidas vezes no meu sermão. Nós estamos falando de poesia. Provérbios é poesia, tá? Eu sei que nós brasileiros achamos que poesia é aquilo que tem tudo que tem rima, né? Mas Provérbios é um livro de poesia. Então, lembre-se que é disso que nós estamos tratando. Diz assim: aceite o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido. Porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. Verso 13. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Verso 15. Por meio de mim os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Agora nós vamos para o verso 22. Diz assim: o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Verso 26. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Verso 27. Eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele compunha os fundamentos da terra. Verso 30. Eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos do homem. Eu estou usando a versão NAA, tá bom, gente? Hoje não foi a NVI, ok? Vamos orar. Pai bondoso, muito obrigado por esta noite. Eu peço que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor fale com a nossa vida, com o nosso coração, e que Teu Espírito possa hoje, a partir de hoje, levantar muita gente sábia. Nós precisamos de gente sábia, Senhor. Algo que é muito pouco tratado nos dias de hoje. Que a gente possa encontrar hoje gente que busque a Tua sabedoria. Não é simplesmente que gente que usa o seu conhecimento para tomar decisões, mas não tomam com sabedoria, ainda que os princípios éticos e morais estejam estabelecidos. Nós pedimos, Senhor, dá-nos homens sábios, dá-nos jovens sábios, dá-nos mulheres sábias, dá-nos senhoras sábias. Nós precisamos de uma igreja sábia, Senhor. Oriente-nos e que Teu Espírito Santo venha nos salvar a cada um de nós, tocar no nosso coração, ministrar a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu não sei se você... Bem, eu tenho 53 anos, mas na época dos meus pais, os mais antigos aqui, sabem que as sociedades antigas, elas sabiam viver de uma maneira mais digna. Quando você pensa em cristianismo, na década de 60, 70, até quase 80, a vida ética e moral da igreja e até de certa forma da sociedade, ela estava bem estabelecida. A sociedade antiga, ela sabia o que era certo, ela sabia o que era errado, ela sabia o que era correto e aquilo que não era correto. Meus pais simplesmente me ensinavam
que se você falar alguma coisa, você tem que cumprir. Se você tomar uma decisão de fazer algo, faça. Então, as sociedades antigas, elas eram bem estabelecidas na sua vida ética e moral. Na sociedade contemporânea, não. Nós estamos numa sociedade secular, onde cada um define o que é certo, define o que é errado, e não há mais um padrão ético e moral na nossa sociedade contemporânea. Hoje, a cultura contemporânea, a sociedade secular, ela toma as suas decisões a partir da ciência, a partir dos fatos. E isso não é de todo ruim, mas é assim que nós hoje na sociedade contemporânea fazemos. Então, praticamente as nossas decisões é pautada na ética e é pautada no que a ciência nos mostra para que a gente possa tomar as decisões que a gente acredita ser mais certa na nossa vida. O problema é que isso nem sempre funciona. O problema é que Provérbios vai nos ensinar que as coisas são, de certa forma, diferentes. Então, hoje em dia, não se fala mais em gente sábia. Não se fala mais em pessoas que têm sabedoria. Dentro da comunidade, por exemplo, não se vê mais gente procurando, vou falar com fulano ou com ciclano, porque eu sei que ele é sábio. Na sociedade contemporânea e na igreja contemporânea, não se acham mais sábios. Todas as decisões que nós tomamos é mais baseada na ética, na moral e no que a ciência revela, do que em uma sabedoria que é proposta pelas escrituras sagradas. Então, qual é o resultado disso? Que normalmente nós estragamos a nossa vida se nós não formos sábios. Ainda que você tome decisões éticas, ainda que você tome decisões morais corretas, normalmente nós estragamos as nossas vidas porque nós não entendemos o que significa ser sábio, sabedoria. Então, não há lugar melhor para a gente aprender sobre sabedoria do que Provérbios. Então, o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre a importância da sabedoria. Qual é a importância da sabedoria? Os 3 primeiros versos que a gente leu, e aí eu não vou mais perfilar aqui, tá? E eu peço que você já esteja com sua Bíblia aberta. Eles vão, os 3 primeiros versos, eles vão no sentido de progressão. Olha o que o autor de Provérbios vai falar sobre a sabedoria. Ele diz assim: eu sou mais importante do que a prata, do que o ouro, do que as joias. E aí ele progride, prata, ouro, joias. E aí ele vai numa outra, continua na sua progressão. Maior do que qualquer coisa que você possa desejar. Maior do que qualquer sonho, diz o autor de Provérbios. Isso significa que a sabedoria é mais importante do que qualquer coisa que você possa desejar na vida. É isso que o autor de Provérbios está dizendo. É maior do que riqueza, é maior do que fama, maior do que você estudar numa universidade, maior do que qualquer coisa na vida. Então, o autor de Provérbios está começando a pontuar para nós o que significa sabedoria. Existem muitas pessoas, e aqui é disso que nós estamos cheios na sociedade contemporânea, que têm talento. Se olhar para vocês aqui, vocês são extremamente talentosos. Vocês têm uma capacidade intelectual incrível. A maioria dos nossos jovens estão em universidades. A maioria. E vocês que não estão em universidade, vocês são bem-sucedidos na sua vida. A maioria de vocês tem network. A maioria de vocês tem um raio de ação na vida de vocês, onde vocês conseguem se conectar a partir do network de forma esplêndida. E ao mesmo tempo que vocês têm isso, alguns de vocês progrediram na vida, mas existe gente que não tem nada disso e progrediram na vida. Você já viu? O livro de Provérbios está falando que existem muitas pessoas que têm um monte de coisa, mas não progrediram na vida. E tem
E tem um monte de gente que não tem nada disso que essas pessoas têm e eles progrediram na vida. Por quê? O que aconteceu com essas pessoas? Por quê? Porque o autor de Provérbios vai falar porque a distinção está na sabedoria. Então, por que nós precisamos de sabedoria? Então, a primeira coisa que a sabedoria não é a mesma coisa do que ser ético. Você pode tomar decisões a partir de uma ética correta e mesmo assim está tomando uma decisão errada. Então, ser sábio não é a mesma coisa que ser ético. É óbvio que a sabedoria está relacionada à ética, mas não significa que se você for ético, você está sendo sábio. Então, normalmente a gente faz isso. A gente diz, bem, eu estou sendo ético, e se eu estou sendo ético, eu estou sendo sábio. O autor de Provérbios diz, não. Você pode ser ético, mas não ser sábio. E aí eu quero explicar isso um pouco mais para você. Obviamente, que você sempre ouve na cultura contemporânea, na nossa sociedade, olha, se você for um cara correto e ético, se você fazer as coisas de modo correto, a longo prazo você vai chegar em algum lugar. É assim que normalmente nós pensamos. Mas a gente precisa entender que o autor de Provérbios está dizendo para nós, olha, a sabedoria não é deixar de ser ético, mas é muito mais que isso. E que o fato de você ser ético, não significa que você vai chegar a algum lugar lá na frente. E aí a gente começa a tratar de sabedoria em aspectos diferentes. Por exemplo, para que a gente possa entender isso. Se você pode ajudar uma família pobre, nós estamos vivendo uma Covid, nós temos famílias que estão passando momentos difíceis e você pode ajudá-la, mas na verdade a sua ajuda se tornar pior para ela do que qualquer outra coisa. Porque você não entende nada da pobreza, não sabe o que significa ser pobre e não sabe como ajudar um pobre. Você foi bom para com ela, você ajudou essa pessoa, mas na verdade você trouxe mais dano a ela do que qualquer outra coisa. Porque para que nós possamos ajudar o pobre, nós precisamos saber como é a pobreza, o que ela traz, qual é o dano que ela traz na vida de uma pessoa. Então, o autor de Provérbios está dizendo que não basta você ser um cara visionário, não basta você ser uma pessoa de princípios, você tem que ser uma pessoa sábia, porque se você não for uma pessoa sábia, você vai arruinar a sua vida e arruinar a vida das pessoas. Quantas pessoas aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quantos aqui tomaram uma decisão ética, correta, mas as coisas não deram certo? Alguém já fez isso? Porque isso não é o mesmo que sabedoria. Mas calma que eu vou explicar aqui para vocês. Mas eu posso ter tomado uma decisão ética e deu errado, mas eu fiz o que é certo. Beleza, isso acontece. Mas eu quero caminhar um pouco mais com você. Então, a outra razão pela qual é muito importante a gente ter sabedoria, eu falei da questão ética agora, é porque normalmente a gente precisa dela. Por quê? Porque amanhã hoje vocês vão sair daqui e vão ter que tomar decisões na vida de vocês. Agora, como é que vocês vão tomar as decisões na vida de vocês? Então, vocês vão precisar tomar decisões que não basta você ser ético, não basta você ter certos princípios na sua vida, você vai ter que ser uma pessoa sábia, extremamente sábia, para que as decisões que vocês tomem a partir de amanhã não arruinem a vida de vocês. Então, por exemplo, deixa eu fazer algumas perguntas. Com quem você deve casar? Os solteiros aqui. Como é que você tem certeza que deve casar com tal pessoa? Como é que você toma uma decisão com quem casar? Com quem você deve namorar? O princípio do cristianismo é: eu namoro com outro cristão. Mas o cristão com quem você vai namorar é esse mesmo que você deve namorar? Que carreira você deve seguir? Que faculdade você deve ir? Você deve ficar ou deve ir? Luiz está plantando em Maricá.
eu devo ir morar em Maricá para ajudar Luiz ou não? Eu devo ir para São José dos Campos, se você quiser ir morar em São José dos Campos para ajudar na plantação ou não? O que eu devo fazer? Eu devo ficar em São Gonçalo para ajudar, continuar fazendo da IPBA de São Gonçalo a base de todas as outras plantações? O que eu faço na minha vida? Eu devo confrontar essa pessoa que está passando por uma situação ou não? Eu devo ser uma pessoa que devo agir agora ou não? O que eu faço? Essas decisões, as respostas para essas decisões, se você tomar uma decisão errada nessas áreas, a sua vida será um grande desastre. O drama é que não importa o conhecimento que você tenha, você não vai ser ajudado. A ética e os princípios que você tem não vão ajudar nessas decisões. São coisas muito mais além. Então nós vivemos numa cultura que acredita na ética para tomar as decisões, nos aspectos científicos para tomar as decisões. Eu não estou falando nada de Covid aqui não, tá? Por favor. Senão você vai achar, o pastor acha que acredita em cloroquina, outras coisas. Não estou me metendo em nada disso. O que o autor de Provérbios está querendo dizer para nós é que ter uma vida correta é importante e é crucial para a nossa vida, mas não ajuda nessas áreas. Não ajuda com quem você vai casar. Não ajuda para onde você deve ir. Não ajuda se você deve fazer ou não fazer. Então, eu acredito que nós passamos muitos problemas na nossa vida porque nós não temos sabedoria para tomar essas decisões. Porque nós achamos que são os nossos princípios e a nossa ética que faz as coisas estarem certas na nossa vida. O autor de Provérbios diz assim, em parte sim, mas na maioria das vezes não. A sabedoria é algo muito mais amplo, muito maior do que a gente possa imaginar. Então não é uma questão de conhecimento, não é uma questão de inteligência. Eu quero namorar aquela menina porque ela estuda, ela faz faculdade, eu quero namorar aquele rapaz porque ele faz faculdade, ele é trabalhador. Isso não basta. Isso é só conhecimento. A questão é, devo namorar ou não? Devo assumir esse emprego ou não? Então, o autor de Provérbios está dizendo que a sabedoria é infinitamente maior do que a prata, do que o ouro, do que joias e do que tudo que você possa imaginar. Então, o primeiro ponto hoje, que você precisa entender, que o autor de Provérbios está dizendo para nós, que sabedoria não é o mesmo que ser inteligente, ser ético e ter princípios, ainda que essas coisas sejam importantes na nossa vida. Ele está dizendo, a sabedoria é muito mais importante do que prata, ouro, joias e tudo que você possa imaginar. O segundo princípio que nós vamos, que o autor de Provérbios vai nos ensinar hoje é o que é então sabedoria. Se ser sábio não é simplesmente olhar para um conjunto de ética e de conhecimento que eu tenho e tomar minhas decisões, então o que é sabedoria? Olha, eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, tá? Porque o autor não está dizendo isso, tá? Vamos no versículo, para os versos do 12 ao 16. E aí você vai ver alguns sinônimos aqui. Então, se você ler o livro de Provérbios, você vai se acostumar com sinônimos surgindo continuamente. O verso 12, e aí aqui eu não vou seguir 12 em diante, eu vou só dar uma resumida para que a gente, por causa do nosso tempo. No verso 12 ele vai dizer assim, eu a sabedoria moro com a prudência, e disponho de conhecimento e conselho, e assim por diante. Então, do 12 ao 16, vão ser os sinônimos que o autor de Provérbios vai perfilar. Então, muitas dessas palavras hebraicas, a partir dos sinônimos, elas são muito usadas por todo o livro de Provérbios.
que vai dar para a gente a perspectiva do que é a sabedoria. Então, qual é o primeiro sinônimo para a gente entender o que é sabedoria? Ele vai dizer o autor de Provérbios vai dizer que a sabedoria tem conselho. A palavra conselho no hebraico aí, está no verso 12 e no verso 14, é o mesmo que insight. Insight, que é uma palavra hebraica que está no verso 14 e no verso 12, chamado binah. Então, o autor de Provérbios está dizendo que a sabedoria tem conselho, que na verdade significa que sabedoria é saber como as coisas se correlacionam. Vocês estão me entendendo, gente? Sim ou não? Sim. Se tiver difícil, você avisa. Que eu estou tentando aqui para que seja claro para vocês. Em segundo lugar, então, primeiro, sabedoria é conselho. Sabedoria é você saber como as coisas se correlacionam. Segunda coisa, a sabedoria, moro com a prudência. Significa, então, que o autor de Provérbios está dizendo que sabedoria significa que você precisa aprender a notar as pequenas distinções. Eu já vou explicar isso, tá? Isto é, você precisa saber realmente como as coisas são, como elas funcionam. Por exemplo, alguém aqui já viu o seriado do Sherlock Holmes? É Sherlock Holmes, eu sempre falo esse nome errado. Quer dizer, muitos nomes eu falo errado, da igreja eu falo um monte. Mas se ele tivesse aqui, tivesse acontecido um crime, e eu tivesse aqui, e eu olhasse, isso aqui está uma bagunça, tal, ele entraria aqui e veria todos os detalhes. Eu só acharia que tem um monte de fio, tem um monte de microfone, tem um monte de instrumento musical, mas aconteceu um crime aqui. Não, ele chegaria aqui e saberia o que aconteceu. Por que esse microfone está aqui? Por que está aqui? E normalmente ele fica aqui. Ele saberia exatamente as distinções. Exatamente o que está acontecendo aqui. É isso que o autor de Provérbios está dizendo. Se você quer ser sábio, você precisa entender as distinções. O que está acontecendo no pano de fundo. Isso significa, a sabedoria, moro com prudência. Então, no verso 15, que é o terceiro sinônimo que é usado pelo autor de Provérbios, ele vai dizer assim: por meio de mim os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Isto é, sabedoria é você saber o que fazer a respeito. Então, sabedoria, você saber como as coisas se correlacionam, você saber que ela, de fato, saber as distinções e tomar a decisão certa na hora certa. Se você souber o que é certo, mas não tomar a decisão na hora certa, você não é sábio, vai destruir a sua vida. Então tem muita gente aqui que a gente conhece, e muita gente que a gente que é amigo, que sabe que tomou uma decisão certa, mas na hora errada. Então ele não é sábio. Então ele é capaz de destruir o seu futuro, de interromper o que está para frente, de tomar uma decisão que vai fazer a sua vida progredir, porque tomou uma decisão ética, correta, ele entendeu aquilo, ele conseguiu ver as distinções, aquilo que estava acontecendo, mas ele tomou uma decisão na hora errada. Então, quando ele faz isso, ele deixa de ser sábio, e aí ele coloca tudo no seu futuro a perder. Então o Provérbios está dizendo que para você ser sábio, você precisa aprender a correlacionar, entender o que está acontecendo e tomar a decisão na hora certa. É isso que o autor de Provérbios está dizendo. Então, se você quiser entender muito sobre a sabedoria sapiencial, que são os livros do Antigo Testamento, existe um autor chamado Gerhard von Rad, que é um alemão. Eu acho que para mim até hoje ninguém bateu esse cara
quando trata de Antigo Testamento, principalmente nos livros de sabedoria. Então você ore um pouco sobre Jehová, porque ele vai dizer o seguinte, sobre sabedoria. Ele diz assim, que embora os sábios tenham conhecimento, e os sábios tenham caráter moral, eles também têm um caráter de mente e coração. Então, sempre fazem a coisa certa, mesmo quando as regras não se aplicam, e isso é sabedoria. Eu acho que é fantástica essa frase do Jehová. Ele diz, os sábios, embora os sábios tenham conhecimento, os sábios tenham um caráter moral, eles também têm um caráter de mente e coração, então sempre fazem a coisa certa, mesmo quando as regras não se aplicam, isso é sabedoria. Por exemplo, com quem eu vou me casar. Não existe regra. Eu vou me casar com outro cristão. E aí? Como que eu sei que eu posso casar com ela? Ele diz que o sábio sabe fazer isso. Ele sabe tomar essa decisão. Eu não sei se, para te dar um outro exemplo, se vocês lembram do episódio de Absalão, em 1 Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 17. Absalão vai dar um golpe de Estado. Lembram desse episódio? Ele vai dar um golpe de Estado. Ou ele vai começar a perseguir Davi, porque Davi tinha sido expulso, e ele então assume o poder em Jerusalém. Chega um momento da história que Davi está escondido e Absalão precisa tomar uma decisão. E a decisão é a seguinte: devo ir atrás de Davi e matá-lo ou não? Só que do lado de Absalão tinha ficado com ele Aitofel, que para Davi era o cara mais sábio de toda Jerusalém, o principal dos sábios. E aí Davi percebe que Aitofel está com Absalão, chega para Hussai, que é um outro sábio, mas em menor escala, e chega para Hussai e fala assim, vai, se infiltra na corte de Absalão e frustra os planos de Aitofel, porque se ele ouvir Aitofel, nós vamos ser destruídos. Então, qual era o plano de Davi? Eu preciso acabar com Aitofel, porque senão nós vamos ser mortos. Hussai vai, se infiltra na corte de Absalão, e aí chega o momento de tomar a decisão, devemos atacar Davi ou não? Aitofel diz o seguinte, agora, aproveita que ele está desprotegido, aproveita que ele está fugido, aproveita que ele ainda não montou a sua equipe correta, vai lá, que essa é a hora de atacar. Hussai, infiltrado, chega para Absalão e aí vai atacar em duas áreas que normalmente nós levamos pouco quando alguém ataca a gente. Hussai sabia que tinha duas coisas na vida de Absalão que era fácil de detonar. Ele tinha um senso de inferioridade e um senso de superioridade. Ele ia atacar o medo dele e o orgulho dele. Hussai chega e diz assim, olha, não faça isso, porque se você atacar o Davi agora, você lembra quem é Davi? Davi é o maior general que nós temos. Se você atacar Davi agora, simplesmente, por ele ser o melhor general de todos, ele vai causar muitos problemas para nós, e o povo de Israel adora Davi, e a sua popularidade então vai cair. Ele começa a atacar o medo de Absalão. Absalão ouve, mas Hussai não para aí. Eles começam a atacar o orgulho de Absalão e diz assim, olha, deixa Davi lá. Ele está fugido mesmo. Daqui a pouco esse povo daqui vai esquecer Davi e eles vão te honrar como rei de Jerusalém. Sabe o que acontece quando Hussai fala isso? Ele ataca o sentimento de medo dele e ataca o orgulho dele. Hussai sabia exatamente onde atacar.
E assim nós somos também. Tem gente que sabe onde atacar a gente. E aí, diz o texto que quando Hussai fala isso, a decisão de Absalão é simplesmente não atacar mais Davi. Quando Aitofel ouve a decisão de Davi, a decisão de Absalão de não atacar Davi, ele pega o seu burro, vai para casa e se suicida. Se mata. Por quê? Por que Aitofel faz isso? Porque Aitofel sabia que quando você rejeita a sabedoria, você pode manter o desastre afastado por um tempo, mas logo, logo ele chegará à sua vida. Logo, logo. Por isso que Aitofel sai e se mata. Porque ele sabe o seguinte: eu fiquei com Absalão, eu sei que ele vai voltar para o trono. E quando ele voltar, por mais que isso seja adiado, ele vai me matar. Então percebam, gente, que quando você rejeita a sabedoria, você pode até atrasar o mal que pode vir à sua vida, mas ele virá. Ele virá. Ela virá contra nós. Ela chegará a nós. Então, Absalão, por rejeitar a Deus, ele rejeita porque ele não sabia quem ele era de verdade. Então ele abre mão completamente da sabedoria de Deus. E quando nós abrimos mão da sabedoria de Deus, a gente só está atrasando, gente, o que vai acontecer com a gente, mas vai acontecer. Então, eu queria que vocês entendessem que a ação mais certa, a palavra mais certa, na ordem errada, na hora errada, vai destruir tudo. Você pode estar certíssimo na sua decisão que você tem que tomar. Você pode ter avaliado todos os princípios éticos da sua decisão, mas se você fizer isso na ordem errada e na hora errada, você vai quebrar. É isso que o autor de Provérbios está dizendo. Mas o terceiro ponto é, nós temos um problema, ou o problema. O problema, ok? Nós temos o problema que a gente precisa lidar com ele. Então, que problema é esse? Como é que a gente lida com o problema com relação à sabedoria? Olha comigo no verso 22. Não se esqueçam que nós estamos tratando de uma poesia. Provérbios é uma poesia, tá? Lembre-se que eu falei isso no início. No verso 22 em diante, e aqui eu vou resumir para que você possa entender, diz o seguinte: eu estava com o Senhor quando o Senhor fez absolutamente tudo o que foi feito. Antes da montanha, eu estava com ele. Antes dos mares, eu estava com eles. Quando ele fez o mar, quando ele fez o homem, eu também estava com ele. Quando ele fez tudo, eu estava lá. Ele fez tudo com sabedoria. Eu estou resumindo os versos 22 em diante. Uma das coisas mais curiosas na cultura do Ocidente é que quando você vai ler na cultura ocidental sobre a criação do mundo, a maioria dos livros que você lê tratam de que o mundo foi criado a partir de uma guerra, de poderes, da briga de um Deus aqui com outro Deus aqui, e depois dessa briga surge o universo. Os vikings, a cultura viking, a nórdica, né? Ou a cultura alemã, várias culturas vão retratar a criação como a luta de dois poderes. E um vence, e a partir dessa briga, dessa luta e dessa batalha, o mundo é criado. Então o mundo é o resultado de uma luta por poder. Se você olhar isso, estudar isso, você vai ver como isso acontece. Então, no autor de Provérbios, ele nega completamente isso, porque ele diz assim, que o mundo não se baseia na luta de um poder por poder. O autor de Provérbios vai dizer que o mundo, ele surge do deleite de Deus, do deleite de um artista. O autor de Provérbios diz assim: eu me divertia quando tudo estava sendo criado. Eu estava lá naquele momento.
Eu me alegrava na criação. Eu estava em todos os momentos, quando tudo estava sendo feito. Eu me divertia no surgimento de todas as coisas, na criação de todas as coisas. Por isso que ele diz assim, eu sempre me alegrei diante dele. Isto é, a palavra alegria hebraica é sacar, que significa brincar. Nós brincávamos na criação. Havia diversão na nossa criação. Então, Deus projeta o mundo para ser um mundo de beleza, de alegria, um mundo de ordem, um mundo de paz, um mundo onde a gente pudesse desfrutar tudo com tudo que é mais belo. Então, por isso que os sábios de Israel diziam que a sabedoria funcionava. Quando a gente vai olhar o Antigo Oriente, os sábios vão dizer que a sabedoria funcionava por causa disso. Porque Deus criou o mundo de acordo com a sua sabedoria. Deus fez o mundo de acordo com um modus operandi, de acordo com um padrão. Deus criou o mundo e estabeleceu tudo de forma muito coerente e muito plena. Agora, há duas coisas que a gente precisa entender aqui sobre o padrão para ser sábio. E aqui, esse é o problema. Como é que a gente é sábio? Como é que a gente lida com o mundo que a gente está vivendo? Primeira coisa, a gente tem que entender que há um padrão. Deus, quando criou o mundo, Ele criou um padrão. Então, existem princípios pelos quais as coisas funcionam. Deus criou o mundo com regras. Por outro lado, você tem que ver e perceber que você não tem como saber tudo na sua vida. O autor de Provérbios está dizendo que a maioria das coisas, para nós tomarmos decisões, estão escondidas. Escondidas, gente. Por isso que nós temos muita gente que não sabe o que fazer da vida. Então o autor de Provérbios está dizendo que a gente precisa entender como a sabedoria funciona e qual é o problema que a gente tem que lidar. Então, quando você lê Provérbios do 1 ao verso 9, leia em casa para você ver. Eu estou indo já para o meu último ponto, tá? Para que você possa entender. O capítulo 1 ao verso 9 de Provérbios é a introdução de Provérbios. Só para que você entenda. Do capítulo 10 em diante, é que você vai realmente entender o que significa Provérbios e que cada versículo ou cada Provérbios de fato vai significar. Quando você lê os capítulos 10 dos capítulo 10 ao capítulo 15, você vai começar a ver os princípios de como a vida funciona. Então, parece que Deus, do capítulo 10 ao verso 15, o autor de Provérbios, estabelece princípios de como a vida funciona. Então, do capítulo 10 ao verso 15 diz o seguinte: olha, se você trabalhar duro, então você vai o quê? O que, gente? Prosperar. É isso que diz Provérbios. Se você trabalhar duro, você vai prosperar. Se você for preguiçoso, você vai ficar pobre. Beleza? Se você for trabalhador, você vai prosperar. Se você for preguiçoso, você vai ficar pobre. Se você viver de acordo com a ética, com os valores morais, a sua vida ficará bem. Vai dar tudo certo. No capítulo 10 a 15, ele continua dizendo, mas se você viver uma vida perversa, a sua vida, se você começar a mentir a sua vida, se você adulterar a sua vida, se você começar a enganar as pessoas, a sua vida. Então, no capítulo 10 ao verso 15, vai começar a dizer que se você tomar certas decisões erradas na sua vida vai declinar. Ele vai dizer também que se você criar seus filhos de acordo
com os princípios morais, seus filhos serão bons filhos aonde? No futuro. Mas se você criar os seus filhos com um baixo padrão moral, seus filhos, quando crescerem, serão maus filhos. Do 10 ao verso 15. Diz isso. Só que há um problema aqui. E é aí que a gente precisa entender o que o autor de Provérbios está dizendo. Então, se você tiver uma inclinação conservadora, ortodoxa, quando você lê do capítulo 10 ao verso 15, você vai dizer, é isso. Eu sempre falei isso. Se você viver uma vida correta, vai dar tudo certo. Se você criar seu filho mal, ele vai ser um mau filho. Se você criar seu filho bem, ele vai ser um bom filho. É isso, essa é a vida. Capítulo 10, se você trabalhar duro, meu filho, você vai chegar lá. Se você for preguiçoso, você não vai chegar lá. Então, se você tem uma mente conservadora, você vai dizer, cara, é isso mesmo. Mas quando você chega no capítulo 16 de Provérbios, começa a existir as exceções. Começa a existir que nem sempre as coisas são assim. Porque no capítulo 10 ao verso 15, diz que se você adulterar, se você for uma pessoa fiel ao seu marido, você vai ter uma família ótima. Mas quando chega no verso 16, ele começa a abrir exceções. Quais são essas exceções? Ele vai dizer assim, olha, eu vi muita gente que trabalhou duro na vida, mas nunca prosperou. Eu vi muita gente que criou seu filho perfeitamente, que ensinou tudo que podia ensinar, que levou à igreja, que o fez caminhar corretamente, mas quando eles cresceram, eles se desviaram. No capítulo 16, ele vai dizer que algumas pessoas fizeram tudo certinho, mas tudo deu errado. Então você que pensa como o autor de Provérbios, do 10 ao 15, precisa entender que na vida há exceções. E sabedoria significa entender isso. Mas se você, por exemplo, tiver uma mente mais liberal, vamos dizer o seguinte, uma mente liberal vai dizer o seguinte, cara, ele vai pegar o verso de capítulo 16 em diante e vai dizer assim, pô, mas a vida é uma bagunça mesmo. A gente pode fazer um monte de coisa, mas essa vida, nada tem sentido. Não tem esse negócio. Você pode viver do jeito que você quiser, você pode tomar as decisões que você quiser, você pode fazer o que você quiser na vida, porque a vida não tem um padrão correto. Esse é um pensamento liberal. Então, o autor de Provérbios está dizendo para mim e para você que você precisa e deve ver todo o padrão, mas se você achar que é o padrão que vai sempre acontecer com você, você é um tolo. Se você achar que pelo fato de você ter criado seu filho bem, ele vai se tornar um filho certinho lá, a Bíblia, o autor de Provérbios está dizendo, isso pode dar ruim. Ele não está dizendo que você não deve fazer isso, tá bom? Mas ele está dizendo para você, olha, ainda que você trabalhe muito duro, pode ser que você não prospere. Porque se você acreditar que sempre você vai trabalhar duro e você vai prosperar, o provérbio está dizendo, olha, você parece não entender, você é um tolo. Há as exceções. Há aquelas coisas que estão fora da nossa vida, que está fora das nossas perspectivas. Então, se eu puder dar um exemplo para vocês, por exemplo, lembra do episódio de Jó? Os amigos de Jó? Aqui eu vou dar o exemplo de um conservador. Como é que funciona um conservador? No capítulo, os amigos de Jó, eles têm uma mente conservadora.
Então, numa mente conservadora e ortodoxa, eles leram provérbios que diziam assim: se você fizer a coisa certa, as coisas darão certo. Então, quando ele vê que a família dele foi toda destruída, de Jó, todo o dinheiro foi destruído, que ele perdeu tudo, o que eles disseram para Jó? Você está em pecado. Porque eles eram tolos. Porque eles olharam a vida a partir de uma perspectiva única, das regras, da vida ética, que não é errada. Mas eles chegaram para Jó: Jó, se você está passando por isso, é porque você deve ter feito muitas coisas erradas na sua vida. Não é verdade que muita gente chega aqui na igreja, estão vivendo vidas corretas, estão procurando viver adequadamente, mas as coisas não caminham bem. E aí a gente chega para essa pessoa e diz: você deve estar fazendo algo errado, está pecando. Essa é uma mente ortodoxa. A Bíblia vai chamar, os estudiosos vão chamar os amigos de Jó de consoladores miseráveis. Eles são rígidos e eles são moralistas. Então, eles sabem que existe um padrão, mas eles acham que podem ver tudo. Então, gente, se você quer ser sábio, o autor de Provérbios está dizendo que você não pode entender tudo, que existem coisas por trás, que você não pode simplesmente pegar um padrão ético, moral e definir a sua vida e achar que se você fizer isso vai acontecer aquilo. Porque Provérbios está dizendo que nem sempre isso acontece. Então, obviamente, eu não estou dizendo que você deve pecar, fazer isso, aquilo. Não. Adulterar, adultério vai trazer dor para você. Roubar vai trazer dor para você. Ser preguiçoso vai trazer dor para você. Mas o que o livro de Provérbios está dizendo é que há exceções. E nós precisamos ser sábios. Então, se você é um tipo de pessoa que diz assim: se eu viver uma vida certinha, tudo vai dar certo, Provérbios está dizendo para você o seguinte: você é um tolo. Esse é o problema que a gente está conversando hoje. Qual é o problema? Que a gente precisa entender que há muito mais do que aquilo que a gente pode ver. Que a vida não se resume a um padrão. Deus criou esse padrão, mas não se resume a um padrão, a algo mais além disso. Por último, para eu concluir, qual é a solução? Qual é a solução? Eu quando estava estudando sobre Provérbios, eu estava dizendo assim: caramba, a gente nunca usou Provérbios como ele deve ser usado. Na verdade, ninguém usa. Nenhuma igreja usa isso como ele deve ser usado. Provérbios foi um livro que foi escrito para ser lido em comunidade e utilizado dentro de uma comunidade. Ele era uma orientação de pais sábios, de mestres, de mentores. Isto é, Provérbios foi escrito para que um grupo de pessoas pudessem lê-los, estudá-los e serem mentoreados por bons mestres e bons pais. Então, quando você chega ao capítulo 10, verso 15, onde diz que os iníquos têm vidas ruins e os bons têm vidas boas, quando isso é lido no meio de uma comunidade onde tem sábios e mestres, vai existir a pergunta: será que sempre será assim? Porque Provérbios, ele foi escrito para ler num contexto de comunidade. Quando você chega no capítulo 16, você olha assim: bem, existem exceções. Então, quando a gente vai falar sobre tomadas de decisões no meio de uma comunidade, os sábios vão perguntar: será? Será sempre assim? Será que as coisas vão acontecer sempre desse jeito? Então, nenhum provérbio
fornece uma visão completa do assunto. É assim que foi escrito. Então, existe uma dezena de provérbios e grande parte deles abrange vários assuntos. Então, ele precisa ser lido dentro de uma comunidade. Então, ele precisa ser olhado e visto, estudado de maneira conjunta. Aliás, provavelmente, Provérbios foi escrito para os jovens, para os homens jovens. Os estudiosos vão dizer que o livro de Provérbios, na verdade, era um curso para os homens solteiros e jovens. Por isso que Provérbios ele é recheado de meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. E a sabedoria é tratada como uma mulher, num aspecto feminino. Então, só que quando a gente vai perceber Provérbios, ninguém faz isso. A gente não senta aqui para discutir as nossas vidas, para pensar as nossas vidas. Então, nós estamos muitas vezes em apuros, justamente porque nós não fazemos isso. Então, qual é o ponto básico do poema sobre sabedoria? É que a sabedoria, em Provérbios, é uma sabedoria que a gente chama de sabedoria personificada. Aqui é o ponto, e essa é a nossa solução. O autor de Provérbios vai dizer, e ele sempre fala, eu a sabedoria, minha sabedoria, está sempre sendo personificada, meu, eu estava lá, eu fiz isso, eu isso. Então, o autor de Provérbios, intencionalmente, fala de uma qualidade abstrata que se transforma numa pessoa. O que ele está dizendo? Que você tem que entender que Provérbios está falando da sabedoria e personificando a sabedoria em uma pessoa. Então, sabedoria não é uma questão de você dominar regras, de dominar ética. É um caso de amor com alguém que você precisa se relacionar. Por isso que ele é tratada como uma mulher. Você precisa desejar sabedoria. Por isso que lá no Novo Testamento diz que se você quiser sabedoria, faça o quê? Então o autor de Provérbios está dizendo para mim e para você que a sabedoria precisa ser algo que precisa ser desejado por nós. Então pense numa coisa. E se a sabedoria realmente fosse uma pessoa que você pudesse conhecer, que você pudesse amar, você pudesse ter um relacionamento com ela, e ela te tornasse sábia? O autor de Provérbios vai dizer que nós precisamos desse tipo de sabedoria. Por quê? Porque a maioria de nós não teve pai sábio e mãe sábia. Sim ou não? Sim. Meus pais não foram sábios. A maioria de nós não teve pais que souberam nos ensinar sabedoria. Nem mães, eles foram excelentes. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe. A mãe já faleceu há um ano atrás. Espero me encontrar com ela na glória. Mas a maioria de nós não tivemos mentores sábios. Gente sábia sobre a nossa vida. Então o autor de Provérbios está dizendo que você precisa se relacionar, desejar estar com a sabedoria. E se você pudesse amar a sabedoria, e se você pudesse se relacionar com alguém extremamente sábio, que se tornasse o seu mentor, que se tornasse na sua vida alguém que vai te direcionar, vai te ensinar a tomar as decisões mais corretas na sua vida, aquele que vai chegar para você e dizer, olha, é isso, para além das regras, para além dos princípios, não que você vai quebrar os princípios, mas alguém que pudesse se relacionar profundamente com você e dissesse assim, ó, é isso. Eu não tive pai sábio. O autor de Provérbios está dizendo isso, olha, a maioria de nós não tivemos mestres nem mentores. Então você precisa se relacionar com uma pessoa. Então aqueles de nós que nunca tiveram pais, nunca tiveram mentores,
nunca tiveram guias para a sua vida. De vez em quando a gente encontra na comunidade pessoas que disseram assim, eu não fui discipulado. Ele está dizendo assim, eu não tenho guia, eu não tenho mentor, eu não tenho sábio, eu não tenho alguém que pode me ajudar. Não é isso que acontece conosco. Não é assim que é a nossa vida. Eu não tenho gente que possa me discipular, me ajudar a crescer, me ajudar a enfrentar esse momento na minha vida. Então, se nós não tivermos isso, se nós nunca tivemos os conselheiros que nós deveríamos ter, o autor de Provérbios está dizendo que há um mentor, que é um conselheiro maravilhoso. Por isso que a sabedoria é personificada em Provérbios. Então imagine um sábio, hoje, nesta noite, fazendo o seguinte convite a vocês. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou te dar descanso. Coloque meu jugo sobre você e aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vocês topariam ir de encontro a esse mentor? Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Eu sou a sabedoria anunciada em Provérbios. Eu sou a sabedoria personificada. Eu sou a sabedoria de Deus. E eu posso tornar vocês sábios. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para vocês, e para mim, e para nós, que a sabedoria não é você dominar teologia, doutrina, Bíblia, embora isso seja tão importante na nossa vida. Jesus está dizendo que sabedoria não é simplesmente você decorar os 10 mandamentos, você decorar o Sermão do Monte. Jesus está dizendo que sabedoria é conhecer a Ele. Jesus está dizendo, vocês precisam me conhecer, porque se vocês me conhecerem, vocês serão sábios. Vocês verão o todo, porque há muitas coisas para além de vocês que vocês não vão conseguir entender. Então, vocês precisam vir a mim e aprender de mim, porque a única coisa que vocês vão aprender de mim, e o que vocês sempre aprenderão de mim, é que tudo que eu vou ensinar a vocês trará glória a mim e glória ao Pai, e vocês serão satisfeitos por isso. O que Jesus está dizendo é que Ele é a realidade que nós precisamos. Ele é a sabedoria que precisamos. Por isso que em João capítulo 1 diz que o Evangelho de Jesus Cristo é aberto em João capítulo 1, apontando para Provérbios capítulo 8, quando vai dizer que no princípio era o Verbo, no princípio era o Logos, no princípio era a sabedoria. Na filosofia grega, Logos significava sabedoria. Mas Jesus está dizendo, eu sou a sabedoria de vocês. Eu sou aquele que vou fazer vocês enxergarem em todo. Eu sou aquele que vou ensinar para vocês quais as decisões que vocês vão tomar, a partir, não simplesmente de um método, de um padrão, mas porque vocês se relacionam comigo. Então ele está dizendo, no princípio era a sabedoria. E se nós pudéssemos parafrasear, então João, a gente diria assim, no princípio era a sabedoria estava com Deus, e a sabedoria era Deus, pois nada do que foi feito, nada foi feito sem Ele. A sabedoria de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Você sabe o que a Bíblia está dizendo? O que João está dizendo? É que no princípio Deus Pai, o Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam em relacionamento perfeito. Eles se alegravam com tudo. Eles se divertiram na criação.
Eles concordavam um com o outro, eles glorificavam um ao outro, eles honravam um ao outro, eles tinham relacionamentos perfeitos. Eu já falei isso tantas vezes para você. Portanto, gente, o autor de Provérbios está dizendo que a solução é que você precisa desejar a pessoa de Jesus Cristo. A sabedoria não é um conjunto de regras. A sabedoria tem muito mais do que a gente possa imaginar. A sabedoria é o próprio Jesus. Então eu quero terminar dizendo que Jesus Cristo está dizendo para mim e para você. Talvez você esteja aqui sem saber o que Deus está fazendo na sua vida. Mas Jesus Cristo está dizendo para você, olha, eu sou a sabedoria de Deus. Talvez você não entenda o que você está passando, que decisão você deve tomar na sua vida. Mas Jesus está dizendo, olha, eu sou a sabedoria de Deus. Então se você está esperando algo para tomar uma decisão com relação a mim, tome, porque eu sou a sabedoria de Deus. Você precisa entregar a sua vida completamente a mim. Se relacionar comigo, porque eu te darei todo. Eu te mostrarei aquilo que é pleno. Eu sou a prova final de que Deus governa e é sábio e é bom. Porque eu sou a sabedoria de Deus. Então Deus, Jesus Cristo está nos ensinando isso. Em segundo lugar, Jesus está dizendo para nós, para mim e para você, olha, meu jugo é o único que é suave, e meu jugo é o único que é leve. Ele está dizendo para mim e para você. Todos os sábios vão dizer para vocês que se vocês fizerem isso, a vida de vocês vão andar. Quantos aqui estão lendo livros de gestão, de coaching, para as vidas de vocês darem certo? Jesus está dizendo para você o seguinte: eu vivi a vida que vocês deveriam ter vivido, porque vocês não souberam viver a vida que eu dei para vocês viverem. Eu morri a morte que vocês deveriam ter morrido. Eu dei a minha vida por vocês, porque vocês fracassaram em viver a vida que deveriam ter vivido. Por isso vocês, para não morrerem, eu morri no lugar de vocês. Jesus está dizendo para mim e para você o seguinte: eu sou o único que posso curar o seu sentimento de inferioridade. Porque eu alegremente fui para a cruz do Calvário dar a minha vida por você, quando você achava que a sua vida não valia nada. Para mim, Jesus está dizendo para você, sua vida vale e vale muito. Mas eu também estou curando aqueles que acham orgulhosos, que acham que são os caras. Eu fui na cruz do Calvário e morri por vocês, porque vocês achavam que poderiam viver uma vida e dar conta da vida de vocês e não deram. Então eu dei a minha vida para vocês, dizendo para vocês que vocês não são capazes de dar conta da vida de vocês, mas eu dou conta da vida de vocês. Então eu curo hoje você do seu sentimento de inferioridade, do seu sentimento de orgulho. O que Jesus está dizendo para mim e para você é que Ele é a sabedoria de Deus. Se a gente quiser viver nessa pandemia, a gente precisa entender que só em Jesus nós vamos encontrar sabedoria. O autor de Provérbios diz para mim e para você hoje que sabedoria é muito mais do que um conjunto de regras, do que você simplesmente pegar a Bíblia, eu não estou negando a Bíblia, nem as Escrituras, e dizer, olha, está dizendo isso aqui, eu vou tomar essa decisão. Jesus está dizendo para você e para mim o seguinte: sabedoria é você se relacionar comigo. Eu sou a sabedoria de Deus. Em mim
está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É isso que Jesus está dizendo para vocês. Então, por favor, nesta noite, não tomem decisões como se a vida de vocês fossem: se eu fizer isso, vai dar aquilo. Se eu tomar essa decisão aqui, vai acontecer aquilo. Jesus está dizendo assim: venham até mim. Venham até mim. Porque eu vou dar descanso para a alma de vocês. E eu vou guiá-lo e ensiná-lo o que você deve fazer. Vamos orar? Inclina a tua cabeça, vamos fechar os nossos olhos, os nossos músicos vão chegar aqui. Hoje foi a introdução. Eu espero que você tenha entendido o que Deus está querendo falar com você. Quantos querem pedir sabedoria a Deus hoje? Daqui a pouco vai ser distribuído a vocês, dado a vocês o pão e o cálice. E você que é um cristão, você pode pegar do pão e pegar do cálice. Mas se você não é um cristão, você não pode fazer isso. Você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo para que nós preparemos você o mais rápido possível para que você possa estar comendo do pão e bebendo do cálice. Mas você precisa entender, acima de tudo, que quando você pegar do pão e beber do cálice, você está pegando a sabedoria de Deus. Você está se apropriando da sabedoria de Deus. Jesus está dizendo para esta igreja hoje, para vocês, que sabedoria não é simplesmente ser inteligente, ter conhecimento, é viver em plena intimidade com Ele, porque Ele é o único que é capaz de guiar. A gente precisa dar um basta de tomarmos decisões baseadas nos nossos modelos que nós temos. O que o Senhor está nos dizendo hoje é: eu sou a tua sabedoria. Só um relacionamento profundo comigo te tornará sábio. Vamos orar, Pai querido. Eu quero te agradecer por esta noite. Eu peço que a gente aprenda a ser sábio. Provérbios foi um livro escrito para uma comunidade, para pais ensinarem, para mestres ensinarem, para mentores ensinarem. E hoje nós estamos aqui porque nós estamos sendo ensinados pelo maravilhoso conselheiro. Eu peço que hoje seja um dia que a gente possa tomar as decisões precisas na nossa vida, não simplesmente baseada no nosso conhecimento comum. Eles são importantes, mas acima de tudo de um relacionamento pessoal contigo. Senhor, muitos de nós estão estragando as suas vidas, Senhor, porque estão simplesmente tomando decisões a partir de conhecimentos prévios, simplesmente calculados. Mas nós sabemos que a maioria das decisões que temos que tomar, esses conhecimentos não nos abalizam para nada. Senhor, que a gente possa aceitar o convite do maior sábio de todos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Eu vou ensiná-los a tomar decisões.
Eu vou ensiná-los a viver. Eu vou ensiná-los a esperar em mim, a confiar em mim. Eu sou a sabedoria de Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite. E quando a gente comer do pão e beber do cálice, que a gente possa dizer: Senhor, eu preciso da sua sabedoria. Eu preciso me apropriar dela. Eu preciso me relacionar contigo profundamente. Faça isso nesta noite. Nos ajude nisso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar adorando, os irmãos vão estar distribuindo os alimentos da ceia. Para ele são todos.